como é que eu quero fazer. Aí eu vou fazer uma revisão com vocês hoje, porque eu terminei de corrigir os trabalhos, né? Aí eu verifiquei assim, as dificuldades, aí hoje na revisão a gente vai aparar os errinhos, né, que vocês estavam cometendo. Aí, para caso venha a prova ou trabalho, vocês não cometerem, né, os mesmos erros. Aí eu vou tentar minimizar isso aí. Pronto. Eu corrigi todo mundo o trabalho. Aí eu já mandei, né? Acho que só faltou o de Luiz Moura, né? Porque eu vou fazer depois o dele aqui, que foi por último. Pronto, deixa eu colocar aqui. Vou colocar o PowerPoint. Pronto, aí trabalho ou prova? Alguém quer entrar? É? Peraí. Não, né? Pronto, aí, tipo assim, ó, as opções aqui. O trabalho seria individual, né? Eu passaria o trabalho, aí iniciaria amanhã, eu botaria amanhã no grupo o trabalho. Aí vocês teriam que me entregar dia 30, que seria o dia da prova. E sem poder ampliar o prazo, porque eu tenho que lançar as notas, né, de forma mais rápida. Ou então a gente faz a prova dia 30. Tipo assim, o trabalho, eu quero colocar um caso bem real, que numa prova não teria como eu colocar isso aí, entendeu? Ia perder um certo tempo, vocês não vão conseguir terminar esse trabalho numa prova. Ou a gente pode fazer a prova que é mais objetiva, né? Mas, de todo jeito, vai ter duas questões abertas. E o trabalho é uma questão única, mas é uma questão maior, entendeu? É um caso real que eu quero colocar para vocês trabalharem, que aprenderam. E aí, como é que vocês querem? Querem o trabalho ou a prova? Professor, Luiz disse que mandou para você agora de tarde o trabalho, né? Certo, certo, E eu recebi. tem uma pergunta: esse trabalho seria do mesmo jeito que o trabalho que o senhor passou agora, recente? Só que mais real, entendeu? Eu quero, por exemplo, esse trabalho que eu passei para vocês agora seria tipo uma questão de prova, né? Mas o que eu quero passar é um trabalho mais real. Assim, é bem real, simulando a realidade. Você vai receber, tipo assim, um laudo cardiológico, entendeu? É uma coisa bem bacana. Sim, Mas vocês não se preocupem, não, que o vocês senhor estão tem um preparados exemplo, para. você tem um exemplo para mostrar desse trabalho, para a gente fazer direitinho? Pronto, eu vou falar dele um pouquinho nessa aula, o que vai ter nele, para vocês não se aperrearem. Aí, eu não sei, vocês querem, se quiser votar aqui no Zap, botar, aí depois eu conto os votos. Quem quer prova ou trabalho? É só escrever prova, e quem quiser trabalho, bota trabalho. Aí eu vou contar. Aí, mas eu vou falar do trabalho, entendeu? Mas eu quero botar bem real, como se vocês tivessem pegado um cliente. Tipo assim, vai ter exame de. Vai vir a glicose, vai vir o colesterol, vocês vão saber, entendeu? Como na prática. Mas aí é bom que vocês vão. Isso aí é real, é uma prática, né? Não deixa de ser. E a vantagem do trabalho qual é? É o tempo. Vocês vão ter o dia 24 amanhã até dia 30. Né? No entanto, a prova é mais enxuta, né? É mais objetiva, mas vocês vão ter só dia 30 para fazer. Tem os prós e os contras, na verdade. Né? A prova é bom por um lado e o trabalho é bom pelo outro lado. Vocês escolhem. Aí vocês votam aqui no Zap, aí eu vejo a quantidade, né? A maioria manda, entendeu? Para mim, tanto faz. Aí vocês decidem aí. Porque alguns me pediram trabalho. Teve uns 5 alunos me pediram trabalho. Aí eu falei, não, então deixa eu botar isso aí no grupo, né? E a gente define. Aí vocês ficam à vontade, né? Mas me manda ainda hoje isso aí, Eu quero que saber aí eu melhor já. como é que Né? vai ser esse trabalho, se for o trabalho, antes de decidir, né? Porque Não, não fica. Não tem é que, bem, não, que não é nada. Não é tem que monstruoso, não. ver, É coisa. tem que ver exatamente. Vocês vão resolver aquela questão? Porque, assim, essa questão que o senhor passou, por exemplo, ficou muita gente no grupo perguntando, é para botar os cálculos, é para não sei o quê, é para não sei o quê, aí acabou ficando, Aham, não, eu vou entendeu? falar disso aí. Não ficou muito claro o Eu que vou era falar. para ter, para fazer, então eu acabei fazendo tudo que tinha direito. Mas o. Mas teve gente que não colocou, né? A descrição do Exatamente. exercício, do tipo de exercício, descrição de alguma coisa faltou e tudo. Aí fica muito, Uhum. muito voado. Mas Não, mas o objetivo é isso mesmo, é gerar uma dúvida na cabeça. Porque, como é tudo novo, né? Vocês estão aprendendo, é normal, faz parte do aprendizado.
as dúvidas, né? Mas Explicando você pode me direitinho, perguntar também aqui, né? No grupo, explicando direitinho como hein? vai ser esse trabalho, eu acho que dá certo. Acho que ter sido Não, depois. mas eu quero que fique dúvida, porque dúvida é que faz vocês pensarem, entendeu? Ficar tudo muito fácil, aí Não, a a hora de emoção tirar está a na dúvida dúvida. já Licença, passou. professor, tem gente pedindo para o senhor aceitar aí. Ah, é? Deixa eu ver aqui. A hora de Deixa eu tirar a ver. dúvida já Ah, passou. realmente. Agora é a hora da verdade, é a hora da prova. Quem for se dar Eu- bem, se dá. Quem não for, se reou. Aí, mas você fica à vontade aí para votar, entendeu? Para mim, tanto faz. Aí vocês escolhem. Mas eu vou explicar mais uma. Eu vou explicando, aí vocês. Porque é natural que você tenha dúvida, né? Porque você nunca... é matéria nova, né? Então tudo gera dúvida. Mas o que faz o cara crescer é isso aí mesmo. Né? Se fosse tudo muito fácil, aí não tinha graça, não. Pronto, aí eu vou discutir o que eu vi nos trabalhos. Aí o que vocês podem se confundir também. Na hora de prescrever o exercício, aí, tipo assim, o pessoal colocou 3 vezes, mas eu notei que a frequência colocou por colocar, entendeu? Por exemplo, teve gente que. Teve um caso lá que eu coloquei um paciente que tinha. Um paciente, não, um cliente, né, que ele tinha problema no joelho. E ele estava treinando 6 vezes por semana. Aí teve gente que colocou para ele continuar a treinar 5 vezes. Ou seja, se a dor já estava, vai continuar, né? Você tem que pensar. Ah, então vou diminuir a frequência para 3, né? Você não deve colocar a frequência automaticamente. 3. Você pode colocar até 4, mas contanto que esteja numa lógica, entendeu? Para não ficar tipo receita de bolo. Você vai treinar 3 vezes por semana, 4 vezes. Não tem uma receita pronta, né? Se você fundamentar, você pode até colocar para ele treinar 6 vezes na semana. Mas aí tem que ter recuperação, entendeu? Você tem que fundamentar. Se colocar apenas 3, 4, se o cara colocar 4 vezes, fica muito vago, né? Como pega um caso desse aí, com um sujeito com dor no joelho. Você não, ele está treinando 6 vezes, está com dor no joelho, aí você bota ele para treinar 5 vezes, né? Não ficou lógico, né? Tipo, parece que escolheu 5 aleatório. Não era bom se colocasse 3 vezes, né? De 3 a 4, ou tanto 3 vezes, né? Ou até de 2 a 3 vezes por semana, entendeu? Então, na frequência, pessoal, assim, para não ficar mecânico, né? É igual a treino de academia, vai treinar, todo mundo chega lá, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas tem gente que precisa treinar 4, tem gente que precisa treinar 5, né? Mesmo iniciante, tem iniciante que pode treinar 5, se for um treino leve, né? Você pode fazer 2 dias de treino moderado e 3 dias de treino leve, entenderam? Então, você pode conciliar as variáveis, né? Para não ficar. Aí eu notei que o pessoal fica tipo robô, colocando 3, 4, 3, 4, né? Então você tem que pensar, cada caso é um caso, né? Se pensar no. Pronto, intensidade. A intensidade é um dos segredos do treino, a intensidade, né? Aí, pessoal, pronto, nesse trabalho eu quero fazer um caso, o caso vem com um laudo do médico cardiologista. O cliente fez, já vai trazer para você um exame do médico. Aí já vai ter o VO2 do cliente, entendeu? O VO2 máximo, tipo ali, vem lá, 40. Ou seja, você já sabe até onde o cara pode chegar, né? No VO2 máximo. Tipo assim, se o cara pode chegar, vamos supor, ele tem um VO2 máximo de 30 mililitros por quilo por minuto. Então, qual é a máxima intensidade que esse sujeito pode aguentar? 10 metros, não é isso? Você tem, aliás, mesmo 1 metro e 3,5, ele pode aguentar 8 metros. 8, né? 8 vezes, por aí, em torno de 8 a 9 metros. 8,5 por aí. Não é isso? O raciocínio é esse? Se eu tenho um VO2 máximo de 30 mililitros por quilo por minuto, você não pode prescrever uma atividade de 8, né? E ele vai estar quase a 100% dele, não é isso? Então, pronto, no trabalho eu coloco um caso real, ou seja, o sujeito vai vir com o VO2 máximo lá. Aí você vai ter que pensar em intensidade em relação ao VO2 máximo dele, né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, eu notei que teve gente que colocou intensidade leve e botou 8 metros. Entenderam? Não bateu uma coisa com a outra, ficou desconectado, né? Porque a intensidade leve é o quê? É uns 4 metros, né? Por aí, 4,5, é intensidade leve. Aí você bota 8 metros, já é o vigoroso, né? Entenderam? Não pode ficar desconectado as pecinhas, né?
Você pega um sujeito com 35 mililitros por quilo por minuto de VO2, ele tem uma capacidade máxima de desempenhar o quê? 10 metros, não é? 10 metros? Então, você botar uma atividade de 8 metros para ele, já está 80% da capacidade dele. Entenderam? Vocês têm que ligar a teoria à prática, né? E outra coisa, eu não pedi no trabalho, né? O cálculo da frequência cardíaca de reserva eu não pedi, não. Mas o trabalho que eu vou querer agora, eu peço. Mas está escrito lá. Eu vou mostrar a vocês como é que faz com calma esse cálculo aí. Eu já expliquei, né? Mas vou explicar. Né? Aí eu botei até um exemplo aqui, né? De intensidade, ó. O aluno tem um VO2 de 30 mililitros por quilo por minuto. Então, está errado aqui, é 8 metros. Não é 10, hein? Se a gente tiver alguma dúvida no trabalho, pode falar com o senhor antes de entregar? Aí vocês vão conversando comigo. Pode, é uma forma de vocês estudarem, né? Uhum. Pode, fica é uma forma de até de estudar. Pode, porque não está no grupo, né? Aí pode. Lógico que eu não vou responder a coisa, mas eu vou orientando vocês, né? Para vocês irem. Por exemplo, aqui, ó, isso que eu falei, se o sujeito tem uma capacidade máxima de 30, você nunca vai poder botar 10 metros para ele, né? 9 metros. Você estaria botando 100%, né? Você tem que botar o quê? Uma intensidade que se aproxime de uma capacidade menor da máxima. Não é isso? Entendeu? Você tem que vincular a teoria à prática. Né? Então, pessoas confundem isso aí. A pessoa botava uma intensidade X, mas, no entanto, dizia que era uma Y. Colocava uma intensidade leve e prescrevia 8 metros. Aí não rola, né? Se é leve, não pode ser 8 metros. Não é isso? Pronto, tipo, essa parte de tipo do exercício não tem como errar muito, não, né? Tipo, na verdade, é o que você vai fazer, qual a modalidade? É ciclismo, bicicleta? Ninguém. Agora, só o cuidado, né? Se você pega um cliente com um problema de joelho, né, devido ao impacto, o ideal é você não prescrever uma atividade de impacto. O tipo de exercício não pode ser impactante, né? Pelo menos no inicial. Não é? Você pega um cliente com uma artrose, né, um grau mais elevado, ou então com um problema de menisco. Aí o ideal para você começar não é atividade de corrida, né, que tem impacto, para você testar ele. Você vai testar ele na bicicleta, na caminhada, na natação, no remo, né, no elíptico, entenderam? Outro tipo de atividade que não tem impacto. É um exemplo que eu estou dando. Não é? Você vai, por exemplo, você tem um cliente que tem lombalgia. Aí não é bom você colocar ele no remo, né, naquele ergômetro do remo, porque o remo força muito a coluna. É só uma ideia para vocês, né? Para você vincular o tipo à realidade da pessoa. Né? E, por outro lado, tem gente que não gosta de fazer, né? Se, por exemplo, o cliente, não, eu odeio nadar, aí você não vai botar o sujeito para fazer natação, né? Você bota outra atividade. Entendeu? Vocês têm que vincular as variáveis do fit à realidade da pessoa. O tempo, né? O caso concreto também vai definir muito, né? Por exemplo, você não vai iniciar um sedentário com 1 hora de treino todo dia, mesmo leve. Você inicia o sedentário no treino, você inicia entre 30 a 40 minutos, né? Até para não... Porque 1 hora demanda muito da pessoa, o tempo, né? Entenderam? Para não ficar uma coisa muito artificial. Você colocar 1 hora de treino 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, no sedentário, não é aconselhável, né? Porque tira muito da realidade dele. Imagina um cara que não treinava nada, aí começa a treinar todo dia 1 hora, você começa com uma dose homeopática de meia hora, 40 minutos, menor, né? Para ele vincular a atividade física, o exercício, é que não tem hábito. Imagina um cara que treina 0 hora por semana, aí treina 30 minutos, 3 vezes na semana, dá 90 minutos, dá 1h30 por semana. Ele não fazia nada, né? Já é muita coisa. 1h30 de nada é um espetáculo. Entenderam? E a parte do volume todo mundo acertou, né? Aquele cálculo lá do gasto calórico. A essa altura ninguém tem mais dúvida não como é que calcula. Não? Ninguém errou não aquilo ali. Agora teve gente que não colocou os cálculos, né? Copiou a coisa errada e não colocou os cálculos, né? Mas aí eu falei, faltou cálculo, né? Porque como é que você disse que o sujeito queima...
Tem gente que O acesso de calorias. aí na sala, na aula. Peraí. Eita, não tem. A tela não tem ninguém aqui, não. Deixa eu ver. Não. Tem não, Moisés. Não tem ninguém aqui para entrar, não. Os meninos estão falando aqui no grupo, dizendo que não entraram ainda. Davi. Deixa eu ver aqui no grupo, peraí. Davi, Danilo. Eita. Tem que tentar de novo. Se inscrever no grupo aqui. Entrar de novo. Porque a gente fica falando em nota. Aqui. Pronto, eu botei aqui. Porque quando faz aquele barulhinho, né? Quando alguém pede. Entendeu, pessoal? Então, a parte do volume, ninguém não teve dificuldade, não, né? Porque, tipo, aí sim, é receita de bolo aquilo ali, né? Você pega o número de metros, transforma em consumo de oxigênio, né? Multiplica pelo tempo, multiplica pelo peso, divide por 1000, né? E pega e multiplica por 5. Então, não tem muito o que definir, não. O que o pessoal tem que ter mais atenção é essas variáveis aqui. Agora sim. Peraí. Pronto, o Luiz entrou. Entenderam? O que vocês têm que ter mais cuidado é na parte de intensidade, frequência, para não ficar uma coisa muito artificial, né? 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4 vezes, entenderam? Tem que vocês se atentar ao caso real ali que eu estou dizendo. Ao tipo é importante também, né? E o tempo também, né? O tempo de exercício. Aí, pronto, nesse trabalho, eu vou querer que vocês definam, para o treinamento aeróbio, eu vou querer que vocês definam a frequência, a intensidade, a frequência cardíaca, né, de treinamento, ó, que é a de reserva que a gente usa. Tá vendo? Tem a tabelinha aqui, essa tabelinha aqui é bacana, né, que eu botei. Ó, você tem intensidade, tá vendo? Leve, você vai ter que seguir esse parâmetro, leve, moderada, vigorosa. Aqui, frequência cardíaca, também tem os percentuais, ó, 30% a 39%, leve, 40% a 59%, moderada, 60% a 89%, vigorosa, 90% maior, próximo ao máximo. Aí tem o PSE, que eu vou pedir também para vocês colocarem o PSE. Nessa eu não pedi não, mas no trabalho a gente vai ter o PSE. Também não tem segredo, né? O PSE, tudo você não esqueça. Nunca vocês vão cometer o erro de fazer um PSE de 12 e dizer que é leve. Né? O PSE de 12 é o quê? Moderada. Né? O cara às vezes escreve uma coisa e diz outra. Não é? Às vezes confunde, mas ó, se você trabalha com PSE de 9 a 11, ele é leve. Não vai ser moderado, né? Você trabalha com um percentual de frequência cardíaca de 60 a 89, é vigoroso, não é moderado, né? Então você tem que ter cuidado para trabalhar com valores reais, né? Aí os metros, né, e tudo, você já sabe trabalhar com isso, né? Aí aqui os metros, né, de 2 a 2,9, é leve, de 3 a 5,9, moderado, 6 a 8,7, vigoroso, e maior do que 8,8 é perto do máximo. Mas aqui eu não falei para vocês, mas tem essa hipótese que fica melhor ainda. É os metros de acordo com a faixa etária, tá vendo? Por exemplo, para um jovem de 20, para um pessoal de até 39 anos, é considerado jovem, então um metro leve vai de 2,4 a 4,7, tá vendo? Esse aqui é uma prescrição de intensidade geral, para toda a população. Agora, se você quiser fazer uma prescrição mais detalhada, né, você pode escolher a classe por idade. Né? Você pega uma pessoa de 40 anos. Então, para uma pessoa de 40 anos, o leve vai de 2 a 3,9 metros. Tá vendo como fica diferente do pessoal mais jovem? E o leve é até 4,7. Então, por aqui, mas vocês escolhem. Vocês podem fazer uma prescrição de metro mais genérica, né? Por aqui, ou individualizada. Você leva em conta a idade do sujeito, né? E você vai aqui. Não é? Ó, por exemplo, para uma pessoa de até 39 anos, o vigoroso vai até 10. Ó. Mas para uma pessoa mais velha, de 40 a 64, o vigoroso vai até 8,4 metros. Não é? E aqui, pessoal, é para o treinamento de força, tá vendo? O percentual de um RM. Né? Você quer fazer um treinamento de força leve. Você usa 30 a 49% de uma repetição máxima.
Moderado, 50, 69. Aí não tem muito segredo, não. Você já sabe fazer isso aí. Eu só estou falando para vocês não trocarem as ideias, entendeu? E a pessoa tem alguma dúvida nessa tabela de intensidade? Pronto, no trabalho, eu vou pedir para vocês fazerem a prescrição em relação à frequência cardíaca de reserva, em relação ao PSE e a intensidade de metros da atividade, né? Você vai botar uma corrida, você tem que dizer quantos metros aquela corrida, até para calcular o gasto calórico. Entenderam? Mas tenham cuidado de correlacionar, né? Não bota uma frequência cardíaca moderada, aí pega e bota um PSE vigoroso, né? Se você bota uma frequência cardíaca moderada, o PSE também tem que estar numa linha o quê? De moderado, né? Uma coisa não fica diferente da outra, né? Você não pode dizer para o cara, olha, treine com a frequência 180, mas com uma percepção de esforço leve. Aí fica estranho, né? Tem que... Estão entendendo? E o treinamento de força você pode aplicar, né, aquela escala Omni ou fazer treinamento de força via o percentual de uma carga, de uma repetição máxima, que é muito usado na academia, isso aí. Como regra, né? Mas tem a escala Omni que você pode usar também. Agora, lógico que você nunca vai prescrever uma atividade de treinamento de força com frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca é usada para quê? Vai prescrever treinamento aeróbio, né? E frequência cardíaca, a variação de frequência cardíaca é muito instável no treinamento de força. Ela varia muito. O cara vai de 140 batimentos para 80 em pouco tempo. Fica variando. Então não dá para você acompanhar pela frequência cardíaca. Entenderam? Só não faça besteira de trocar. Prescrever uma frequência cardíaca, como eu falei, moderada e botar uma PSE vigorosa, né? Como aconteceu nos trabalhos. Aí alguns trabalhos, né? Não foi todos, não. Foi um outro que colocou. Mas aí eu observei do lado. E às vezes a pessoa troca, né? É natural. Mas, para não acontecer, eu coloquei em vermelho. Quando eu fiz a observação do trabalho, eu botei em vermelho, para vocês notarem. Eu acho que daqui não tem dúvida, não, né? Nessa parte de intensidade, a gente trabalhou muito isso aí, você fez o trabalho. Aí, no trabalho que eu passei para vocês, vou ter que prescrever pela frequência cardíaca e pela PSE. Entenderam? Mas eu vou explicar como é que faz o cálculo com a frequência cardíaca. Pronto, o cálculo, como é que você quer, vamos supor, você quer prescrever uma atividade aeróbia, não é? E quer botar numa intensidade leve ou moderada. A primeira coisa, você tem que saber o quê? Para prescrever a frequência cardíaca de reserva ou de treinamento, você tem que definir a frequência cardíaca máxima. Você pode usar, tem várias fórmulas, né? Essa 220 menos a idade não é muito indicada, mas para título didático é melhor. Por quê? Porque é fácil calcular. Eu mostrei para vocês, tem outras, né? Tem muita fórmula que é de acordo com o gênero da pessoa, com a idade. São fórmulas melhores de trabalhar assim na prática. Mas como a gente está trabalhando aqui, eu quero facilitar a vida de vocês, aí eu vou botar uma fórmula mais simples, né? Então, a gente, para definir a frequência cardíaca máxima, aqui na disciplina, a gente pode usar 220 menos a idade, que é muito usado no mundo todo ainda. E facilita a vida, né? Que é um número fácil de contar. Eu sujeitei 40 anos, 220 menos a idade é 180. É mais fácil trabalhar, uma conta de subtrair. Então, pronto, a primeira coisa, você tem que calcular essa frequência cardíaca máxima. Então, qual é o dado que você vai precisar? Você vai ter que ter o quê? A idade do sujeito, né? E o segundo dado, qual é? Você tem que definir o quê? A intensidade do exercício. Não é isso? A intensidade do exercício, você vê nessa tabela aqui, tá vendo? Ó? Leve, moderada, vigorosa, ou próximo ao máximo. Se for leve, 30% a 39%. Moderada, 40% a 59%. Vigorosa, 60% a 89%. E próximo ao máximo, acima de 90%. Pronto, você vai definir o quê? A intensidade. Exemplo, sujeito tem 20 anos. Qual é a frequência cardíaca máxima dele? 220 menos a idade, 200 batimentos. Não é? Continha bem básica. Você quer trabalhar com sujeito a 80%. O que é 80% aqui? Vamos voltar lá. 80% é o quê? É uma atividade vigorosa, não é? É isso? Então, pronto. Agora, pessoal, cuidado. Não use o número 80. Tá vendo?
50%, você usa sempre a fração, ou seja, no caso aqui é 0,8. Se você quisesse trabalhar ele a 60%, usaria aqui número 0,6, né? Não bota 80, porque aí dá a conta errada, entendeu? Você vai trabalhar com a fração da intensidade. Se você quiser trabalhar com 70%, vai usar o quê? 0,7. Se você quiser trabalhar com 55%, vai usar 0,55. Entenderam? Não tem segredo, não. O outro dado que a gente vai precisar é a frequência cardíaca de repouso. Aqui eu defini 60. Aí sempre vem esse dado aí para vocês, entendeu? A frequência de repouso. Pronto, agora eu vou começar a calcular. Frequência cardíaca de reserva. Primeira coisa, subtrai a máxima. A máxima é quanto? 200. Da frequência cardíaca de repouso. É quanto? 60. Obteve quanto? 140, não é isso? 200 vezes 60. Segundo passo, multiplica o valor pela intensidade. Qual foi a intensidade que eu escolhi? 80 ou 0,8. Se fosse 50, seria o quê? 140 vezes 0,5. Aí, 140 vezes 0,8 deu quanto? 112. E o último passo, pega o valor e soma a frequência cardíaca de repouso, entenderam? Você subtrai e soma a frequência cardíaca de repouso, para dar reserva. Ou seja, esse indivíduo aqui, com 20 anos de idade, para treinar de forma vigorosa, ele tem que elevar o batimento cardíaco dele a quanto? 172 batimentos por minuto. Pessoal, Entenderam? Davi está pedindo para entrar. Ele estava usando o link errado. Davi. Davi está aqui mesmo. Escuta, como é que a O gente Davi pode tá dentro agora. diferenciar? Como é que a gente pode diferenciar essa siglazinha do FCR de É porque frequência que eu coloco, geralmente eu coloco. de É porque aqui eu não coloquei, mas geralmente quando eu repouso eu coloco rep aqui, ó, frequência cardíaca rep. É porque aqui eu não coloquei, não, mas eu coloco. Por exemplo, se sua prova vai colocar FC rep, que é repouso, né? Certo. Mas não se preocupe não que isso aí. Entenderam? Então, agora, atenção, não use essa fórmula para definir intensidade para treinamento de força, né? Treinamento de força não se define por frequência cardíaca. Ou é PSE, não é? Ou percentual da carga máxima. Entenderam? Não faça isso, não. Definir frequência cardíaca de treinamento para treinamento de força. Ainda, pessoal, vocês podem usar frequência cardíaca para exercício com peso se for em circuito aeróbio de peso, né? Que é um peso bem leve, você faz um circuito. Ainda tem que dar para usar. Mas, em regra, a gente não usa, não. A gente usa essa parte de prescrição de frequência cardíaca só para treinamento aeróbio. Então, não tem segredo, não. Quando você for prescrever uma intensidade pela frequência, você vai ter que ter quais dados? Primeiro dado, a idade da pessoa, para definir o que? A frequência cardíaca máxima. Qual é o outro dado? Obrigatório. Frequência cardíaca de repouso. E o outro dado que vocês é que definem é a intensidade. Aí cada um vai definir a sua. Aqui eu botei vigorosa, né? Mas eu poderia ter colocado 90, que é próximo da máxima. Eu poderia ter colocado 40, né? 50, 55, até 100%. Um treinamento de HIIT, né? 100%. Poderia. Pronto, se for 100% daqui, seria o quê? 1. Não é isso? 100% é igual a 1. Aí você vai trabalhar com 1. 80% você trabalha com 0,8, 90% 0,9. E se for 100 é 1. Entendeu? É o número, é por ele mesmo o número. E não tem segredo não, né? Você encontra a frequência cardíaca máxima. Vamos de novo aqui, para quem não percebeu. Né? Primeira coisa, você calcula a frequência cardíaca máxima, subtrai da idade. Né? Qual é? 220, a idade do sujeito é 20. 200 batimentos. Ou seja, em treinamento, teoricamente, ele pode chegar aqui batimento cardíaco, 200 batimentos. Mas fica atento que esse número aqui é um número teórico. Né? Tem gente que nunca consegue chegar na máxima e tem gente que consegue passar disso aqui. Isso aqui é um número, é uma base de cálculo que a gente tem. Mas tem uma variação muito grande isso aí.
Tem gente que alcança, por exemplo, tem gente que alcança 50 batimentos a mais, isso aqui, 80 batimentos. Tem gente que alcança, não consegue nunca alcançar o máximo. Então, isso aí, mas é um valor que a gente trabalha, né? Para ficar mais objetivo. Aí, pronto, você calculou a frequência cardíaca máxima. Qual é o próximo passo? Definir o quê? Intensidade, né? Só cuidado para não fazer a besteira de dizer que o treino é moderado e usar uma intensidade vigorosa, né? Então, cuidado para não desconectar as pecinhas aí. Então, aqui você vai escolher esse número aqui. Esse número aqui eu nunca vou dar esse número, tá vendo? Nunca vou dar esse número. Vai vir só assim, para vocês calcularem o que vocês acharem melhor a intensidade. Vai depender do preço, quem está prescrevendo o treino, né? Então, eu nunca vou dar esse número, não. Vocês vão definir. E cuidado para não multiplicar pelo o número total, né? Multiplique pela fração. Se for 40, 0,4. Se for 50, 0,5, assim vai. E outro dado que eu vou sempre dar, frequência cardíaca de repouso. E aqui eu vou dizer que é REP. Eu boto o REP aqui, tá vendo? Porque aqui eu esqueci. Mas geralmente é FC REP. Para vocês não se confundirem com a de reserva, né? Isso aqui sempre eu vou dar também o valor. Aqui eu botei 60, mas podia ser 70, 80, né? Cada um tem sua frequência de repouso. Num caso real, como é que a gente calcula a frequência cardíaca de repouso? A gente pede que a pessoa... Pronto, aí mede. Aí como é que você faz? A melhor frequência cardíaca de repouso é assim que você acorda. Aí você orienta a pessoa, assim que ela acordar, ela medir a frequência cardíaca de repouso. Aí, o melhor ainda é você medir durante 2 dias e fazer a média. Você acorda e mede um dia. Aí deu 80. Aí no outro dia você mede de novo, aí deu 70. Aí você soma 70 com 80, dá quanto? 150, né? Divide por 2 dá 75. Então a frequência cardíaca de repouso da pessoa é 75 batimentos. É a melhor que tem. Mas se você quiser agilizar, você pode botar a pessoa... no dia da anamnese, você deixa a pessoa deitada durante 15 minutos. E depois você conta a frequência cardíaca dela. É um indicativo também. A frequência cardíaca não é a basal, mas é de repouso. A gente usa também 2 métodos, né? Ou quando acorda, ou depois de 15 minutos. Então, vamos ver isso bem direitinho comigo quando tiver a matéria, né? Meio de avaliação. Mas é assim que faz. Ou você tira quando acorda, ou quando a pessoa... ou descansar depois de 15 minutos de repouso. O bom quando acorda é que você tem a frequência muito próxima à basal dele. Geralmente a frequência cardíaca quando você acorda é menor do que qualquer outra hora do dia. Então é melhor você usar. Mas como tem gente que se esquece, né, o cara acorda, já levanta direto, então às vezes é melhor você fazer no local. Você deita a pessoa, o melhor é deitar. Se não puder, pode sentar, né, na cadeirinha, e a pessoa fecha o olho, fica bem tranquilo durante 15 minutos. Sem nem evitar ruído, para não variar a frequência cardíaca, né? E depois de 15 minutos você tem uma frequência bem parecida. Pronto. Aí depois que você definiu esses valores aqui, aí você vai pegar a frequência cardíaca máxima, né? No caso da gente, qual foi a máxima? 200 batimentos, né? E subtrair de que frequência? Da frequência cardíaca de repouso. Você tem a famosa reserva que a gente fala, que é o máximo que o sujeito pode atingir e subtraído da frequência de repouso. Né? Ou seja, ele tem uma frequência cardíaca de reserva de 140 batimentos. Né? 200 menos 60 é quanto? 140. Aí qual é o outro segredo? Multiplica o valor pela intensidade. Qual foi a intensidade que eu escolhi? 0,8. Não é 80? Se for 70, seria o quê? 0,7. 140 vezes 0,8 dá quanto? 112. Pronto, 112 batimentos. Qual é o último passo? Você soma esse valor a quem? Novamente a frequência cardíaca de repouso. Entenderam? Você tira ela para poder obter o percentual. E depois você acrescenta ela de novo para poder obter a frequência cardíaca de treino. Entendeu? Pronto, aí tem esse valor. Pronto, aí se você, no caso real, você vai pedir para essa pessoa se exercitar a 172 batimentos por minuto. Se ela ficasse nesse batimento, ela ia estar em que intensidade? Vigorosa, né? Não é isso? E aí, pessoal, a gente usa muito também na prática
quando você bota um 7,2, você sempre tem uma variaçãozinha. Você orienta a pessoa a trabalhar entre 5 batimentos para cima e 5 batimentos para baixo. É o que a gente fala de zona-alvo. Nesse caso aqui, porque é difícil você manter um batimento cravado e um 7,2, é difícil. Então, geralmente, a pessoa mantém 1,68, 1,77, por aí. Entenderam? É o tal da zona-alvo que a gente fala. Na prática, né? Você trabalha com a variação de 5 batimentos para cima e 5 batimentos para baixo. Entenderam? Para não ficar um número muito fechado, que é difícil controlar, um número muito cravado. Então, você trabalha entre 5 para cima e 5 para baixo. Lá na tabela que a gente pode ver a porcentagem da intensidade, né, dos exercícios. Essa daí, tá aqui. Existe uma margem, por exemplo, de leve é de 30% a 39%, né? Essa margem a gente pode levar em conta. Isso. Pode ser 30, pode ser 30, aí você bota 39. É aquela história. Se for um sujeito muito destreinado, você trabalha no limite inferior. Se você notar que o sujeito já está numa categoria beirando ali o moderado, já está muito fácil, você vai beirar o máximo dele aqui. Por isso que eles botam esses valores aí, entenderam? Para você até, durante o próprio treino dele, você vai aumentando essa intensidade aí. É por isso que eles não trabalham com número exato, trabalham com valores, né, intervalos aqui. Aí é discricionário, é tipo você que escolhe também. Se for um cara bem sedentário mesmo, você sempre trabalha no limite inferior, né? Por exemplo, a pessoa está começando um HIIT hoje, então você bota ela para trabalhar aqui, ó, não próximo ao máximo, mas vigorosa em 89%, porque HIIT é geralmente acima de 90%. Mas como está iniciando, você bota 89%, o vigoroso já indo para o próximo ao máximo. Você trabalha com essa variaçãozinha, né? E pode observar que todas as variáveis é assim, o PSE também, ó. Nunca o PSE é um número cravado, é sempre, né, só quando leve, 9 a 11, moderado, 12 a 13, vigoroso, 14 a 17, né? Você sempre trabalha com essa variaçãozinha aí. Entenderam? Então, essa parte não tem... Eu acho que o que mais enrola nessa parte, nesse início de matéria, é o cálculo do gasto calórico, né? A pessoa sempre tem dificuldade. E no cálculo da frequência cardíaca de treinamento. Mas eu acho que não vai ter dificuldade, não. Pronto, aí, se vocês escolherem o trabalho, acho que já estão voltando no grupo aqui, não, no trabalho, ou não? Estão voltando aqui, pronto. Se escolher o trabalho, aí no trabalho eu vou anexar um laudo real de um exame cardiológico. Mas não tem eletrocardiograma para interpretar, não. É o que você já sabe. Vai ter VO2 máximo, vai ter frequência cardíaca de repouso, entendeu? São dados que você já tem em ciência. Vai ter frequência cardíaca máxima, tá vendo? Vai ter VO2 máximo. Aí vai ter isso aqui, pessoal, MVO2 não importa para a gente, mas só para vocês saberem, significa que é o consumo de oxigênio máximo do M o quê? Miocárdio, tá vendo? É uma variável para o cardiologista isso aqui. Para ver se o miocárdio, que é o músculo do coração, né? Ele está se adaptando ao treinamento. Aí ele calcula também o VO2 miocárdio. Para a gente, isso se atrela muito ao VO2 máximo, que dá capacidade cardiorrespiratória. O VO2 miocárdio é uma variável mais para o cardiologista. Entendeu? Mas vai ter, você vai ver, no trabalho que eu passei, no laudo tem o MVO2. Aí você tem que saber que o MVO2 é só a quantidade de oxigênio que o miocárdio absorve. Quanto maior, melhor, né? Absorver mais oxigênio, está mais treinado. Outra variávelzinha que vem, mas isso aqui eu estou botando para vocês porque é o que vocês vão encontrar na realidade. Então, a gente vai, né, adaptando. Aí, o que você vai encontrar no laudo também é o tal do déficit cronotrópico. Cronotrópico significa batimento cardíaco. É uma outra variável, né? É um déficit chamado de déficit de batimento cardíaco. Na verdade, significa o quê? Quando você calcula, lembra daquela fórmula que a gente calcula, 220 menos a idade? Aí, por exemplo, você pega um sujeito de 20 anos. Na fórmula, você obtém quanto? 220 menos 20 é quanto? 200 batimentos. Então, teoricamente, a frequência cardíaca máxima dele é quanto? 200. Mas na hora que ele está treinando, ele chega a 180. Então, você tem o quê? Você tem uma diferença entre a realidade, né, que você obteve e o cálculo. Aí a diferença desses valores aqui
gera o déficit cronotrópico. Exemplo, o sujeito esperava que ele obtivesse 200 batimentos, né, na fórmula, mas na hora que você botou o cara na esteira, ele teve 180. Qual é o déficit cronotrópico dele? 200 menos 180, qual é? 20 batimentos. Ou seja, ele teve um déficit de 20 batimentos. Ele poderia ter chegado até 200, ele chegou a 180. Entenderam? Aí, isso aqui é o que é interessante. Você observa que quando o sujeito vai ficando mais condicionado, vai se adaptando, ele diminui esse déficit aqui, geralmente diminui. Ou seja, durante o exercício, ele vai chegar cada vez mais próximo à frequência cardíaca máxima dele. Porque vocês têm um encontro seguinte, que quando o sujeito é sedentário, quando ele começa a esteira, ele cansa ligeiro. Então, o coração dele não dá nem para chegar na frequência cardíaca máxima, né? Chega na submáxima. Ou seja, quanto mais sedentário, maior o déficit cronotrópico, entenderam? Na hora que você for ler um laudo desse, você vai ver que existe esse termo aqui, déficit cronotrópico. Se você pega de um atleta, você vai ver que é quase zero esse déficit aqui. Ele não tem, né? Ou ele tem negativo. Ele vai mais do que ele pode, entenderam? Aí você vai ver que no sedentário esse déficit aqui é bem grande. Por quê? Porque ele nunca consegue chegar, como o cara é sedentário, ele cansa logo. Então a frequência cardíaca dele real nunca consegue chegar muito perto da máxima, ele cansa logo. Entenderam a sacada do déficit cronotrópico? Ele é um meio de você... Mas não se preocupe não, que eu não vou cobrar esse trabalho não. Estou dizendo só para vocês, né? Quando vocês forem ler algum artigo, alguma coisa, se tiver esse nome déficit cronotrópico, é exatamente isso aí. Significa dizer que é a diferença entre a frequência cardíaca que ele obteve na prática, correndo, e a que era calculada para ele obter. Né? Quanto maior essa diferença, mais sedentário é o sujeito. Quanto menor essa diferença, mais treinado ele é. Por exemplo, você bota um atleta para correr. Se você calculou 200 batimentos, geralmente ele vai chegar em 200 batimentos. Né? Ele vai chegar... Por quê? Porque ele tem condição de... A fadiga nele vai ser um fator que não vai atrapalhar. Ele vai conseguir chegar no batimento bem próximo ao máximo. Então, o déficit cronotrópico dele quase é zero. Não vai ter. Você calculou 200, ele chega nos 200 batimentos. Se brincar, ele passa do máximo. Como eu falei, né? Você acha que o cara vai até 200, mas ele vai 220. Ou seja, ele tem um déficit negativo, né? Ele vai mais do que a gente esperava, entenderam? Então, quanto menor esse déficit aqui, mais condicionado o cara é. Geralmente é assim. Aí você é interessante, você pega um cliente, aí você vai observando, você vai ver que a cada 3 meses de treinamento, ele vai diminuindo esse déficit aqui. Se você for vendo o laudo dele, né? A cada 3 meses, você vai ver que vai diminuindo. É um sinal de condicionamento. Além do VO2 máximo, né? E o tal do FAI é na mesma linha, só que enquanto o déficit cronotrópico avalia a frequência cardíaca, o FAI avalia o quê? VO2. Entenderam? É o déficit, mesma coisa. Quando você vai fazer um teste de esforço, lá o médico já calcula o seu VO2 teórico. Entenderam? O VO2 máximo teórico. Aí depois ele bota você na esteira e obtém um VO2 máximo. Aí ele faz a diferença entre o VO2 máximo que você realmente tem e o que você era para ter. Aí isso aí subtrai o que você era para ter, o que você não tem, e dá o déficit. É como a frequência cardíaca, mesma técnica. Só que o cronotrópico é frequência cardíaca. E o déficit aeróbio funcional tem a ver o quê? Com o VO2. Aí vocês vão ver que no futuro isso aqui vai valer muito. Vocês vão pegar um laudo e isso aí vem muito. E o pessoal pergunta, o que é o FAI? O que é esse FAI aqui? E lá não vem dizendo não no laudo, sabia? Isso aqui você tem que saber. Porque lá no laudo não vem escrito o que é não. Você tem que saber. Não é? E é importante você saber. Porque quanto menor o déficit cronotrópico ou quanto menor o FAI, mais condicionado o sujeito é. Só de você bater o olho aí, você não precisa nem ver o teste. Se você bater o olho nessas duas variáveis aqui, você consegue saber se o cara, entendeu? É mais treinado ou é menos treinado. Né? Quem tem um déficit cronotrópico zero, significa dizer que ele alcança a máxima, né? Ou seja, ele está treinado. Se ele tem um... Tem alguma tabela que mostre isso? Tipo assim, se ele conseguir número 10, entendeu? De 10, tem. No próprio... Como é que ele vai saber se ele é treinado? O laudo vem dizendo isso aí. Tem laudo que traz isso aí. Não, ele traz assim, né? O esperado. Assim, você pegou o FAI de uma pessoa, por exemplo, ou o déficit cronotrópico de uma pessoa. Cronotrópico.
como é que você vai que é da saber frequência cardíaca. se a pessoa é sedentária ou não? Se vier algum número lá qualquer. Aham. Tipo, tem um limite, É. entendeu? É isso que eu estou perguntando. Eles trazem. Mas o que você pode também fazer é o seguinte, é você comparar. Você vai vendo que cada avaliação que ele faz, a 3 meses, esse déficit vai diminuindo. Isso já é... Agora, tipo assim, se você... Vamos, exemplo, a primeira avaliação do sujeito, ele tem um déficit de 20. Aí, a outra avaliação, ele manteve 20. Significa dizer o quê? Que o déficit cronotrópico dele não diminuiu. Ou seja, o treinamento dele foi abaixo do que era para ter sido, entendeu? Então, mesmo não tendo nenhuma orientação, você vai ter esse feedback. A pressão do treinamento foi abaixo do que podia ser. Porque uma prescrição de treinamento legal vai fazer com que o déficit cronotrópico diminua. Entendeu? Se deu 20, depois de 3 meses é para dar 10. Mas tem laudo que traz isso aí, esses valores aí. Um déficit cronotrópico de 20 batimentos e 30, de zero. Ponto. Se der zero, o déficit cronotrópico, o cara é treinado. Você pode ter certeza disso. 10, por volta de 10 para baixo é ideal, entendeu? Significa que ele está bem treinado, abaixo de 10 batimentos. Mas vocês vão ver, pronto, no trabalho que eu coloquei tem esse déficit cronotrópico. Vocês vão ver que é o número mais elevado. Quanto maior esse número, assim, acima de 20, o cara está destreinado. Mesma coisa o FAI, é a mesma coisa. Quanto maior essa diferença, é maior a diferença entre o consumo de oxigênio esperado, calculado e obtido. Né? Mas você entendendo que o cronotrópico já é bom demais, porque aí você é um valor mais calculável, né? Você sente mais a frequência cardíaca. Pessoal, outra coisa é medicamento. Lógico que você não tem que saber nome de remédio, não, porque a gente não está fazendo farmacologia, mas você tem que saber pelo menos genérico. Por exemplo, eu falo propanolol. Quando eu falo propanolol, é o quê? É um remédio para diminuir o quê? A pressão arterial. Aí o que ele faz? Geralmente ele traz um laudo. O propanolol, ele traz o nome do remédio. O propanolol é o quê? Para diminuir o batimento cardíaco, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que usa esse propanolol. Aí, o que acontece? Quando você tem uma pessoa desse tipo, não é muito bom você fazer a intensidade pela frequência cardíaca. Por quê? Porque o remédio diminui a frequência cardíaca. Então, vai dar um valor errado, né? Você vai calcular X, aí o remédio vem baixa. Aí você vai ficar meio maluco aquilo ali. Quando você tem uma pessoa que toma remédio para o coração, é melhor você trabalhar com PSE. Entendeu? Por quê? Porque a frequência cardíaca... Não, você pode ter que calcular, você calcula a frequência cardíaca, você pode calcular. Mas, tipo assim, você não fique bitolado na frequência cardíaca, não. Você usa o PSE e a frequência cardíaca, você vai ter Mas quando a gente trabalhar o paciente cardíaco, a gente vai ver isso aqui. Na próxima unidade, é porque essa unidade está se preocupando mais com o paciente saudável, né? Mas eu estou botando isso aqui porque o que acontece na prática, né, mistura tudo na prática. Aí eu botei. Mas quando a gente vê a parte de prescrição para hipertenso, aí eu vou falar mais disso aqui. Não se preocupe não, que a gente vai ouvir mais sobre isso aqui. Mas só a dica, né? Fica só a dica. Quando você trabalha com paciente hipertenso, que geralmente usa propanolol, você prescreve pela frequência cardíaca e o PSE juntos. Porque se a frequência cardíaca não bater por causa do remédio, a PSE bate. Entendeu? A PSE sempre... o remédio não tira a validade do PSE. Às vezes tira do batimento cardíaco. Né? Comigo já aconteceu várias vezes isso aí. A pessoa está treinando lá e não aumenta o batimento. Né? Aí você pergunta, aí ela usa propanolol. Tem vários remédios com esse nome, né? Na verdade, a propanolol é o nome genérico dele, né? Mas aí você tem medicamentos outros, né? Com outros nomes. Mas a média é essa, propanolol. Aí tem losartana, que é para outra coisa, mas aí a gente vai ver mais sobre isso aí quando entrar em paciente com hipertensão. Eu falo mais de remédio e tudo. Por agora, só se preocupem com isso aqui, né? O básico. Porque eu quero que vocês tenham um conceito, né, de como é que se trabalha com a prescrição geral. Aí, quando você tiver esse conceito bem trabalhado, a gente começa a dificultar, né? Aí vem criança, vem gestante, vem hipertenso, vem obeso, né? Aí vai ficando uma coisa mais desafiante. Essa primeira unidade é para você saber trabalhar bem esses conceitos aqui, entendeu? Para não fazer confusão, não. Pronto, isso aqui, na verdade, é tipo uma revisão.
Se vocês quiserem a prova, não vai cair nada mais difícil do que eu coloquei aqui, não. O trabalho está nessa linha também, entenderam? Agora é aquela coisa, a prova, você vai fazer. O bom da prova é o quê? Que é mais objetiva. Mas o mal da prova é o quê? Que você só tem aquela hora para entregar, né? E o trabalho é um pouco maior, mas você vai ter mais tempo para trabalhar isso aí. Dá para pesquisar, né? Dá para tirar dúvida. Vocês escolhem, né? Alguma dúvida? Todo mundo está inteligente hoje? Aliás, todo mundo sempre foi inteligente, né? Inclusive, está com mais facilidade de pegar o conteúdo. Esse conteúdo é meio chatinho, né? Mas não é, aliás, não é chato, não. O que é chato é o cálculo, né? O que dificulta, às vezes, é o cálculo. Mas eu não vou botar número complexo, não. Não se preocupe, não. Eu vou botar número mais arredondado para vocês trabalharem. Para não usar nem calculadora. É número que o cara faz de cabeça, praticamente. Não é? Não, se for na prova. Não se preocupe, não, que eu não vou atrapalhar porque não está estudando matemática, nem está estudando prescrição. Se estivesse pagando cinesiologia aí. Ei. Rodrigo está perguntando se o senhor vai disponibilizar a gravação dessa aula amanhã mesmo. Tá, vou botar. Daqui a pouco eu boto no grupo. Tá, ok. Eu boto o link. Quando sair, né? O link eu já boto. O senhor vai dar Entenderam? Aí vocês agora. Mais algum conteúdo? Não, por aqui não tem muito. Vocês querem tirar dúvida? Tá bem tranquilo. Hoje é o dia que eu quero que vocês definem isso aí. Trabalho ou prova? A gente decidiu prova. Foi prova? Pela votação lá no grupo, a gente vamos fazer a decidiu. prova. Ou teve medo? Foi lá no trabalho? Hein? Tá, então pronto. Então é prova, né? É a próxima Aí semana. pensou, pronto, eu fiz. Na quarta-feira que vem. Eu boto. É aquela que você faz pelo portal, né? Exato. É aquele padrão. Né? Aí vai ser. A gente bota 10 questões objetivas, né? Daquele estilo, e 2 teóricas, né? Uma teórica eu vou botar, você já sabe até, né? Não é segredo, não. Vai ser uma prescrição daquele tipo que a gente fez o trabalho. Uhum. Né? Mas eu vou botar também o trabalho, só para vocês verem como é que, né? Porque vai ser prova? Pronto, eu vou botar o trabalho só para vocês verem como é que é na prática. Se o senhor tiver o trabalho já pronto aí, o senhor poderia disponibilizar como um estudo, né? Para a gente fazer Exatamente, eu vou botar como estudo, as várias. Pronto, eu vou botar para vocês terem de contato. Né? Aí quem quiser se aprofundar, tenta resolver aquilo ali, né? E vai me perguntando pelo grupo. Vou botar. Pronto, então tá legal. Fica a prova. Aí vocês. Tipo assim, o que eu coloquei aqui foi o que eu identifiquei dos trabalhos, que o pessoal, né, pecou um pouquinho, né? Pecou muito na intensidade, como eu falei, né? Falavam intensidade X, né, moderado, mas calculavam intensa, entenderam? Ou vice-versa. Aí eu quero que vocês coloquem. E outra coisa, na prova, eu coloco eu vou colocar essa tabela aqui. Porque aí ninguém precisa decorar isso não, entenderam? Eu coloco a tabela, pode ficar tranquilo. Agora não se confunda na hora de calcular. Eu vou colocar, eu vou extrair a tabela, o que interessa, vou colocar na prova. Para vocês se basearem, né? Entenderam? A intensidade. Agora, lógico, a intensidade, o valor vocês vão trabalhar. Frequência cardíaca de reserva vocês vão trabalhar, né? E não vai ter segredo nessa prova, não. Vai ser o que vocês sabem. Estuda a parte de princípios, né? O que é um volume, o que é a progressão, né? Estudo também aquela parte, né? Quando a pessoa... É aquele fluxograma que eu coloquei, né? A pessoa com diabetes, né? Hipertenso, se pode fazer direto o exercício ou procura o médico antes. Aquilo ali é importante. Mas vocês são bem preparados. Acho que não vai ter segredo, não. São super preparados. O pessoal teve medo do trabalho, né? Eu não tenho que bater o medo. Eu vou botar curiosidade para vocês resolverem. Quem conseguir resolver aquilo ali, está bem preparado. Assim, para a vida, para a prática também, né? Dúvida, pessoal? Essa parte aí, frequência cardíaca de reserva. Teve dúvida? Não. Hoje é mais um bate-papo de revisão. Super. Eu não vou sugar vocês hoje, não. Porque já que vocês vão ter que estudar outras matérias e tudo, né? Vai começar a semana de prova. Querem ser liberados ou querem me perguntar mais coisa? Eu estou vendo aqui. O vídeo já tá bom. Tá. Tem?
Tô vendo aqui se vai ter alguma coisa para perguntar. Pode perguntar aí. Não, tá. E como a gente conversa muito pelo grupo, né? Você vai me perguntando pelo grupo também. Uhum. Essa aula está sendo boa, está sendo informal, né? Toda hora é hora de aula, né? Pronto, então eu vou dispensar vocês agora, para vocês estudarem a minha matéria. E eu vou botar logo agora o trabalho, né? Eu já boto o trabalho para Moisés estar ansioso para ver o trabalho, já boto para dar uma olhada. Ótimo. Bem André, legal esse trabalho. Ei, professor, se eu precisar tirar é alguma Julia falando que dúvida, tá. se eu precisar tirar alguma dúvida com o senhor, posso falar no WhatsApp mesmo ou preciso mandar o e-mail? Pode, fale no WhatsApp, Ah, então tá que bom. é mais rápido a comunicação, né? Tá certo. Pronto. Tá sendo o lado bom dessa fase é quem está mais, né? Esse grupo é bom de discussão. Aí vocês vão falando. Aí, sim, nesse trabalho que eu coloquei, é bacana que tem até a parte de exame da parte de sangue, né? Tem glicemia, tem colesterol. Eu botei o que acontece na prática, entendeu? Como vocês vão pegar na prática. Porque a pior coisa é o cara passar por uma matéria e chega na vida real, é tudo diferente, né? Aí, para que eu estudei aquilo ali, isso não valeu de nada? Eu estou fazendo para vocês fazerem, né, a teoria e a prática, né? Eu saí daqui craques. Porque o que acontece muito, por exemplo, só falando agora um pouquinho, eu no hospital lá recebo os alunos da UFRN, né, que estão estagiando. Aí o que eu percebo é que na UFRN eles vê um pouco teoria, mas a prática eles quase não têm prática. Aí se enrolam muito na hora da atividade prática, né? Assim, a federal erra por isso aí, porque eles dão teoria demais e não valorizam, né, o mundo real, né, a prática. Aí o aluno fica tudo enrolado na hora. Porque quando a gente é aluno, a gente sai da faculdade, já sai enrolado. É normal isso aí, né? Eu era assim, todo mundo é. Mas quem é muito teórico, sai mais enrolado ainda, entendeu? Quando o cara tem a parte mais prática, ele é mais, né? Ele sai mais enrolado. Mas você vê muita. É por isso que eu fico preocupado em colocar sempre prática para vocês, né? Para vocês ficarem a vida como ela é, né? A vida não é um livro de fisiologia, tudo desenhado, né? Tudo. Então vocês têm que ver. Então, tudo certo, pessoal? De falar, né, para vocês poderem estudar outras matérias e vou mandar o trabalho agora. Aí qualquer dúvida, vocês ficam à vontade de ir conversando comigo aqui. Tá legal? Beleza, professor. Então, ninguém quer falar mais, não? Boa noite para todo mundo, né? E a gente tá junto aí. Continuamos juntos, né? Boa noite, Valeu. professor. Até já. Tchau, tchau. Boa noite. Até a prova. Aqui.